Vidas Assombradas. É a vida assombrada da minha irmã. É um relato longo, mas ele não é assim tão longo. Ele é longo. Vamos lá. Tem cabelo aqui. Olá, Ana, boa noite. Esse relato é da minha irmã caçula. É um moço, então, acho que é um moço. Moço, não sei. Agora não... Ah, não, é moça. Quase fui esganada. Então é moça que nos conta esse relato. Esse relato é da minha irmã caçula. E por sermos muito fãs do seu canal, eu quase fui esganada por ela para lhe enviar o relato. É que, segundo ela, eu sou melhor com os textos. Então vamos ao relato. Os nomes estão todos trocados. A minha irmã caçula, que aqui chamarei de Daniele, hoje está com 30 anos e eu 33. Moramos em Rondônia e desde criança vivenciamos o sobrenatural. Ela bem mais do que eu. Desde o seu nascimento, Daniele, a meu ver, foi sempre muito protegida e iluminada, pois apesar do sobrenatural viver-lhe rondando, Daniele é uma boa pessoa, muito querida, muito extrovertida e consegue saber no primeiro instante que conhece alguém se é uma pessoa boa ou não. E todas as vezes que ela cismou com alguma amizade, pimba, a amizade era falsa mesmo. O curioso, Ana, é que Daniele tem essa sensibilidade para ajudar os outros. Já com ela, não acontece isso. Ela não percebe quando as más intenções dos outros são direcionadas a ela. Ou seja, ela alerta os outros, mas não consegue se auto-alertar, entende? Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Daniele, logo ao nascer, travou uma luta grande pela vida. Inúmeras internações, não se alimentava, recusava o alimento materno, recusava mingaus, papinhas, enfim, Ana, imagina a batalha que a nossa mãe travou pela vida dela. O médico mesmo chegou a dizer que só um milagre, pois não havia mais nada a se fazer. Imagine um médico, naquela época, falar em milagre. Apesar do quadro desenganado, Daniele foi liberada para ir para casa. Nas primeiras semanas em casa, Daniele, como qualquer recém-nascido, recebia muitas visitas, mas uma em especial incomodava muito a nossa mãe. Ela nos contou que havia uma mulher que queria ver a Daniele todos os dias. Levava presentes e toda vez que ia embora, pedia à nossa mãe que lhe desse a Daniela para ela criar. Dizia que daria tudo o que ela precisasse, que lhe daria uma vida boa e confortável. Que povo louco, né? Esse povo que pede o filho pros outros. Ana, nós não fomos criadas com nenhum luxo, mas com muito amor e cuidados. Ou seja, muito amor e cuidados tivemos sim. Nossa mãe, por dentro, ficava fula da vida, mas a educação não lhe permitia se alterar. Então, ela apenas respondia com gentileza que não daria ninguém, pois se Deus deu essa dádiva, é porque sabia que ela daria conta. O tempo passava e, apesar de muito agradecida pelos presentes, a nossa mãe já estava impaciente com essa senhora. Ela não parecia certa das ideias, mas não era mesmo para fazer isso, né? Ela não parecia muito certa das ideias e adorava falar sobre coisas sobrenaturais e dizia que a Daniele era especial, mas nunca dizia qual era a tal especialidade dela. Tirava a Daniele dos braços da nossa mãe a hora que queria. Queria ensinar como cuidar, sabe? E olha que nem filho ela tinha. Apareceu na festa de aniversário de 1 ano, mesmo sem ser convidada. A essa altura, a família já estava de acordo que ela era estranha e devia ficar longe. Toda vez que ela chegava na nossa casa, a energia ia embora. Tipo, a energia ia embora? Tipo, apagava a luz? Caía a força, a luz? Toda vez que ela chegava à nossa casa, a energia ia embora. Demorou para nossa mãe associar isso com a tal mulher.
Mas após um tempo, isso ficou tão evidente que a nossa mãe não tinha mais dúvidas. Aquela mulher tinha algo de muito obscuro. Até que certo dia, a nossa mãe se viu obrigada a expulsar a tal senhora da nossa casa. Foi assim. Ela, a inconveniente, chegou para visitar a Daniele. E como ela estava dormindo, foi para a sala com a nossa mãe e sabe Deus por quê, resolveu contar para nossa mãe aquela história que a maioria dos inscritos deve conhecer. Porém, mamãe jamais tinha ouvido e ficou muito assustada quando ouviu. Aquela história do cara misterioso que chega à festa instigando a todos por sua beleza estonteante e trajes impecáveis e que a certa altura da festa, depois de muito dançar e paquerar, alguém percebe os seus chifres escondidos no chapéu ou seus pés que ora são de bode, ora de cavalo, dependendo de quem conta a história. Nossa mãe ficou horrorizada com a história. Ela chorou de nervoso, pois a mulher contou o que havia acontecido com ela. Sim, que ela havia se encontrado na festa com o coisa ruim. Curiosamente, Ana, ao finalizar a história, apagou a luz em casa, caiu a energia. Ficou tudo escuro, o que fez a minha mãe gritar de susto. Nossa mãe, toda arrepiada de medo, disse à mulher que agradecia tudo que ganhou, que se quisesse poderia levar de volta, mas não queria mais vê-la e que não fizesse mais nenhuma visita. A mulher então, sem espanto algum, se levantou e saiu, sem nem olhar para trás. Nossa mãe ficou sentida ao fazer aquilo, mas algo lhe dizia que era o certo a se fazer. Daniele, após isso, voltou a ficar corada, se alimentava como deveria, dormia bem melhor e a nossa mãe contou que após isso, a água do aquário que ficava na sala começou a exalar um cheiro estranho. Por mais que a água fosse trocada, o cheiro permanecia e ficava em toda a casa. Ela dizia que parecia o perfume de uma flor chamada flor de cemitério. Mamãe, após isso, passou a ter muitos pesadelos noturnos. Sonhava que uma múmia horrenda queria tocar-lhe. Ela disse que não sabe como, mas tinha certeza que se fosse tocada no sonho, ela morreria em vida, pois ela sonhava consciente, porém não conseguia acordar. Até que uma noite, tendo esse pesadelo, viu que não conseguiria escapar e começou a gritar, dormindo, para o marido dela. Ela gritava, fulano, me acorda! Mas o marido dela disse que ela só dizia, fulano, e agora? Até que ele começou a sacudi-la e a acordou. Ela então percebeu que havia algo de sobrenatural em sua vida. Após a tal mulher sumir, todas as noites, exatamente à 00:30, se ouvia um barulho no quintal de casa. O som era de alguém puxando o varal com força. E como o varal era de cozinha, que dava para o quintal, no intuito de flagrar... Não, peraí. E como o varal era de ferro, fazia aquele barulhão que ecoava, sabe? Noites se seguiram nesse tormento. Amigos vinham passar a noite, pois duvidavam da história. Foi feito um buraco pequeno na parede da cozinha, que dava para o quintal, no intuito de flagrar quem vinha puxar o varal. Mas nunca descobrimos. Era o tempo deles entrarem na casa, fechar a porta e blam! O barulho que empalidecia até os mais céticos. Nosso padrasto ficava de vigília. Nessas noites que ele ficava, apagava todas as luzes, ficava em silêncio e nada. Ia pro quarto, mal se deitava, pá! O barulho. O barulho. Não importava mais a hora. Se fosse 2, 3, 4 da manhã. Era só ele deitar que alguém ou algo puxava o arame de ferro. Meses se passaram e um dia, alguém totalmente desconhecido
parou a minha mãe na rua e lhe disse que ela estava carregada, que haviam feito um trabalho para ela enlouquecer e que haviam jogado terra de cemitério em nossa casa. Por isso as perturbações durante a noite. Uma irmã da igreja veio à nossa casa, fez algumas orações e as coisas se acalmaram. Saímos daquele bairro e fomos morar em um bem barra pesada, mas era o que as nossas condições permitiam. Deixa eu só fazer uma pausa e ver se está tudo certo, tá passando certinho. Muito bem, continuemos. Daniele sempre foi uma criança alegre e muito bagunceira. Porém, aos 7 anos de idade, quando nos mudamos para a nova casa, bem mais estranha que a anterior, vivenciamos muitas coisas sobrenaturais. E Daniele mudou seu comportamento. Era só chegar à noite que a Daniele ficava chorosa, nervosa, fazia de tudo para dormir junto com a nossa mãe, o que a deixava de cabelos em pé, já que a nossa mãe estava iniciando um novo relacionamento e queria privacidade, né? Mas não tinha conversa. Daniele fazia um fuzuê para dormir com a nossa mãe, pois, de acordo com ela, só assim ela não tinha pesadelos. O estranho disso, Ana, é que geralmente os pesadelos eram com uma senhora idosa de cabelos brancos e maltrapilhos que a ficava observando com seu olhar estranho e amedrontador. Não tô falando da desgraça, gente, não é a desgraça. O fato é que isso começou a mexer com todos nós em casa. Dos pesadelos, a minha irmã passou a ter alucinações. Ela vivia doente e quase sempre com febre alta. E em meio a essas febres, delirava e chorava para nossa mãe que a tal velha estava lá, encarando ela. Nossa mãe, já sem saber o que fazer, pois os médicos diziam que a minha irmã não tinha nada demais, tratavam-na com remédios para virose. Mas era só cair à noite que começavam novamente a febre e os delírios. Essa situação durou alguns meses e a nossa mãe fazendo de tudo para minha irmã melhorar. Até que, após conhecer uma mulher que dizia incorporar, ouviu da mesma que a tal velha que a Daniele via estava acompanhando e sugando as energias dela. Nossa mãe ficou desesperada e fez tudo o que a tal mulher orientou. Rezas, banhos de purificação na casa, orações todas as noites com velas. E enfim, Daniele realmente melhorou. Parou de adoecer e de ter as visões. Porém, nossa mãe, como diziam na época, pegava caboclo. Ou seja, incorporava, pegava caboclo. Incorporava. Era só chegar à noite que ela surtava. Era só chegar à noite que ela surtava. Ora se arrastava no chão como uma cobra, ora corria gritando pela casa, batendo na boca como fazem os índios. Essa parte da nossa vida foi bem pior que muitos filmes de terror, viu? Imagine como fica a mente de duas crianças verem a mãe agindo como louca. Esses acontecimentos, juntados a outros traumas, me fazem pensar que são a causa da minha irmã caçula sofrer de ansiedade. Ela ainda não procurou ajuda profissional, mas as crises dela são constantes e a fazem sofrer demais. Bom, já com 13 anos e ainda morando no mesmo lugar, Daniele um dia acompanhou a nossa mãe em visita a uma amiga que morava a poucos quarteirões de casa e nesse dia ela passou por algo que lhe marcou para sempre. Após alguns instantes que chegaram à casa da tal amiga, Daniele ficou espantada ao ver, do outro lado da rua, aquela mesma velha que a assombrou na infância. Do mesmo jeito, Ana. As mesmas vestimentas e com o mesmo olhar raivoso para ela. Daniele, então, chorando, perguntou se a nossa mãe estava vendo a tal velha, o que foi negado de imediato. Nem mesmo a amiga da nossa mãe via. Ninguém ali via velha nenhuma, somente a Daniele.
Trataram então de ir embora e Daniele só queria esquecer essa visão. Ana, a Daniele descrevia essa senhora como uma mulher baixinha e gordinha e que sempre estava de tamancos de madeira. Perguntava arrepiada de medo se não estávamos ouvindo passos na casa, no quarto, passos de alguém usando tamancos. Ela ouvia sempre. Eu nunca ouvi. Mudamos então para a casa da minha avó. E já na casa da nossa avó, certa noite, Daniele, se preparando para dormir, viu a velha na porta do quarto nos olhando. Ela ficou paralisada. Viu ela encarando e ouviu aqueles passos do tamanco. Eu já estava dormindo. Daniele ouvia os toque, 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 toque do tamanco, porém a velha não saía do lugar. Ela disse que foi algo apavorante e logo depois a visão sumiu. O tempo passou e paramos um pouco de vivenciar o sobrenatural. Porém, Daniele, vez ou outra, tinha sonhos com a tal velha. Já adolescentes, estudávamos na mesma escola e no mesmo horário. Então, íamos juntas e voltávamos juntas para casa. Só que certa noite voltei sozinha, porque a Daniele, namoradeira como era, vivia me dando perdido. Isso mesmo, a mais nova dando baile na mais velha. Então fui sozinha para casa e ao chegar e abrir o portão, eu vi Daniele correndo no fundo do quintal, para de trás de uma bananeira. Era por volta de 6 horas da tarde, mas aqui no norte, 6 horas da tarde, o sol tá tinindo ainda, ou seja, o dia ainda estava claro. Ela estava de farda ainda, ou de uniforme, e eu a vi correr, sorrindo. E como tínhamos esse costume de nos esconder uma da outra para dar aqueles sustos, eu corri atrás dela dizendo: "Nem vem que eu já vi você, pode sair." Mas ao chegar atrás da bananeira, não havia ninguém. Um gelo subiu na minha espinha e uma sensação de estar sendo observada me fez correr de volta para dentro de casa. Após uns 20 minutos do ocorrido, Daniele finalmente chegou acompanhada de uma prima. Eu contei assustada o que havia acontecido e ela, caçoando de mim, disse que eu estava inventando aquilo para assustá-la. Mas eu fiquei dias apavorada, pensando o que seria aquilo. Era exatamente igual à minha irmã. Era as mesmas vestes que estava naquele dia, mesmo penteado do cabelo. Jamais esqueci aquilo. Tivemos muitas outras experiências sem explicações e seguimos a vida. O que vou contar agora me fez ter a certeza que Daniele tem a mediunidade bem aflorada. Já com 28 anos, Daniele e seu esposo, em uma certa noite, foram à casa de amigos naquele mesmo bairro da Casa Assombrada que crescemos. E coincidência ou não, Ana, a conversa, a uma certa altura, era sobre o sobrenatural. E a minha irmã logo se lembrou da tal velha e confidenciou aos amigos tudo o que passou. Eis que a amiga dela, a Cláudia, que também viveu boa parte de sua infância, de sua vida naquele bairro, ela ficou curiosa sobre a descrição da tal velha e fez algumas perguntas sobre a fisionomia e o físico da mesma, que foram confirmadas sob a perplexidade da minha irmã. Como a amiga dela poderia descrever tão bem a velha? A confirmação de que estavam falando da mesma pessoa se deu quando Daniele mencionou os tamancos de madeira que a velha usava em suas visões. Ana, nesse momento, o olhar da Cláudia passou de curioso para assustado. Ela, muito espantada, disse que conheceu essa senhora em vida. Disse que a mesma viveu e faleceu na mesma casa há muitos anos atrás. Aquela mesma casa que Daniele e nossa mãe foram visitar em sua adolescência. E apenas a Daniele teve a visão da velha no outro lado da rua. Cláudia sabia onde era a casa, pois cresceu naquele bairro e a casa da tal senhora, onde morava a amiga da nossa mãe, ficava numa rua antes da dela. E contou ainda que na época em que nos mudamos para o bairro, a tal senhora tinha poucos meses de falecida.
Contou que a senhora morreu naquela casa sozinha, amargurada, não falava com os filhos, 2 homens e 2 mulheres, pois havia sido uma péssima mãe de quem os filhos guardavam muitas mágoas e raramente lhe faziam visitas. Cláudia, então, entrou em seu quarto e voltou com um álbum de fotografias, onde, após breve procura, mostrou uma foto de pessoas reunidas no aniversário de sua mãe, também já falecida, onde, entre as pessoas da foto, estava a tal senhora. Na foto, ela trajava as roupas e o tamanco que a minha irmã sempre via. Surreal, Ana. Me arrepiei toda quando ela, na manhã seguinte, após o acontecido, me contou abismada toda a história, na esperança que eu tivesse possíveis explicações para tudo aquilo. E o que me ocorreu pensar foi que, possivelmente, a minha irmã tem uma mediunidade aflorada, onde o espírito da velha pode ter obsediado ela ou se recusava a seguir e aceitar a sua morte e encontrou na minha irmã um canal para se comunicar com os vivos. Eu não sei, ela também não sabe, mas qual a chance disso acontecer com alguém? Será que alguém do canal já passou por algo parecido? Ana, obrigada por contar o relato, somos muito fãs do seu trabalho, beijos e fiquem todos com Deus. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. Sim, eu também acho que ela tem, sim, um grau de mediunidade aí legal, né? Ela viu a mulher percebeu, sei lá, se tem como isso, a mediunidade dela, que ela... E a mulher ficou lá, né, com cara de poucos amigos, assustadora, mas, né, não sei o que ela queria ali, sugar a menina, não sei. Mas não mais assustadora que a outra que ficava pedindo a criança, né? De esquisito. Não era a mesma, né? Não, ela já tinha falecido. Enfim, hein? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.